Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live Abas. Enquanto vocês vão entrando aqui, vou conversando um pouco com vocês. Não sei quando você vai ver isso aqui, se vai ser de manhã, de tarde ou de noite, mas creio que nós vamos ter um momento muito especial de um bate-papo muito bacana, com uma pessoa muito bacana que está para vir. E antes de eu começar a falar um pouco sobre o projeto, eu vou pedir um favor para vocês que vão entrando aí. Vocês estão vendo esses botões que estão aqui embaixo para vocês? O coraçãozinho, o aviãozinho. Vou pedir para vocês curtirem bastante essa live, para o Instagram entender que vai ser uma live relevante e para isso ele enviar para mais pessoas. E o aviãozinho para você enviar essa live para os seus amigos, tá bom? Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou falando um pouquinho sobre a ABAS. A ABAS é a Associação Betel de Assistência Social. Nós estamos ali no Lourdes Centro e nós somos uma associação que temos mais de 40 anos de existência. Nós temos vários projetos, nós temos entre eles o projeto ASAF, que é um projeto de musicalização infantil que vai estar falando tudo a ver com a live aqui de hoje. Nós temos o projeto Caleb, que é a inserção da tecnologia para os idosos, né? O pessoal da terceira idade. E entre vários projetos que a gente vai falando na live, tá bom? E aí, já clicou no coraçãozinho, já clicou no aviãozinho? O nosso convidado de hoje já está aqui. E galera, o projeto das Live Abas é o seguinte, como eu disse, a gente é uma assistência social, uma associação, e nessa associação a gente tem vários profissionais liberais. Nós temos dentre médicos, fisioterapeutas, advogados, publicitários, músicos, e batendo um papo com a nossa diretora, surgiu essa ideia dessas lives. A princípio, essas lives serão feitas em tempos de pandemia, né? Que a gente viu esse gap, o pessoal não podia sair de casa e nós estávamos trancados em casa. E nós tivemos essa solução de trazer a nossa equipe, né? Nosso time de voluntários, para falar sobre os temas relevantes desse ano, né? Aí a gente já falou sobre vacinação, a gente já falou sobre suicídio com a nossa própria diretora, a gente já falou sobre o uso de medicamentos, entre outras várias lives que a gente já fez aqui. E o intuito dessa live de hoje é a comemoração do Dia do Músico, que foi dia 22. Com isso, a gente conversando com a nossa equipe, nós sugerimos esse tema, né, que é música como profissão e seus desafios. É um tema que a gente quer utilizar para parabenizar todos esses nossos músicos. A gente vai trazer aqui o nosso maestro Eberson. Ele vai contar toda a sua trajetória, as dicas que ele tem e como ele tem trabalhado a música no projeto ASAF. Então já vou começar a introduzir ele. Ele é maestro, músico formado pela UFMG. Ele é mestrando em regência e ele é o nosso coordenador pedagógico do projeto ASAF. Bom, pessoal, já vou introduzir ele aqui. Enquanto isso, olha o aviãozinho, olha o coraçãozinho. Deixa eu já chamar ele aqui. Eberson, não estou conseguindo te colocar, meu caro. Se você puder entrar e sair aí, por gentileza, que eu não estou conseguindo te colocar. Enquanto isso, pessoal, vamos ajudando aí. Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Eberson, se você estiver me vendo aí, eu não estou conseguindo te colocar, meu caro. Parece que deu certo. Enquanto ele vai entrando, não esquece, pessoal, do coraçãozinho, do aviãozinho. Isso vai nos ajudar bastante na nossa live.
Isso eu estou fixando o tema aqui. Everson. Tá aí, meu querido? Aceita aí, por favor, o nosso convite. Enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, já quiserem colocar aqui, porque na hora que o Everson entrar, por enquanto a gente vai tirar um pouco dos comentários. Everson, tá dando um erro, meu caro. Tá aparecendo aqui que não tá conseguindo conectar. Você tá me mandando os pedidos, eu também tô te mandando o pedido, mas não está dando certo. Aí, eu te convidei novamente. Agora foi? Agora sim. Agora sim. Esse é foi todo... Na área da educação musical já há 15 anos. Não tô tão velho assim, tão acabado, mas tô na área da educação já há 15 anos. Comecei muito cedo. Se eu puder falar um pouquinho dessa história, né, de como que eu cheguei Pode, por favor. nesse currículo, né? Eu comecei na igreja. As igrejas são um grande celeiro de músicos, né? Sempre foi. E como a grande maioria dos meus colegas, comecei na igreja a estudar. Eu ganhei meu primeiro instrumento, acho que eu tinha 4 anos de idade. Eu ganhei um piano digital para estudar em casa. Mesmo. Demais. Mas é uma coisa, Matheus, meio que de predisposição. Sabe? Desde sempre, que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser músico, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Matheus, antes de continuar falando do meu currículo, para eu não cometer um agafe. Eu queria agradecer a você, agradecer a Abas, a diretoria, por estar me recebendo aí, e todo mundo que está assistindo também. Para mim é um prazer muito grande, uma honra estar falando para vocês aqui. Prazer é todo nosso. Desde já te parabenizo, já te parabenizei na data, mas assim como você, todos os músicos que estão aí, viu? Parabéns pela data de vocês. Obrigado. A gente entende que a música realmente ser músico é um dom de Deus. Eu falo porque eu já tentei e realmente o negócio foi mais baixo. Né? Parabéns aos músicos que estão vendo. Muito obrigado. E eu recebo esse abraço e os parabéns em nome de todos os meus colegas, né? Mas então, voltando, eu comecei muito cedo, mas para além, Matheus, da questão de ser um dom, igual você disse agora, ou uma predisposição, como algumas pessoas gostam de dizer, eu acho que principalmente na questão da educação infantil, vem muito do incentivo, do fazer acontecer, mas através dos pais ou através dos avós, através de um incentivador, de um indivíduo, né? E eu me lembro que eu venho de uma família de cantores de coro, de cantores de coral. Meu avô, minha avó, a minha mãe, os meus tios, todo mundo começou cantando em coral. E eu me lembro, desde muito cedo, eu indo para os ensaios do coral da igreja. Então, ali eu comecei a ser inserido dentro desse universo desde muito cedo. E eu me lembro que eu via um tecladista lá da igreja, eu ficava olhando de baixo para cima, eu achava fantástico como que aquelas teclas desciam e o som saía. Sabe? Uma coisa assim, bastante lúdico até, mas para mim foi muito importante. E aí eu comecei a estudar, de fato, música por volta dos 7 anos. Mas na minha época não existia ainda um estudo musical como a gente acredita hoje, ou como a gente... Eu acho que até já existia, mas não era tão latente, principalmente dentro das igrejas. Eu aprendi música... Né? Exato. Ainda mais no interior, porque eu não sou belo-horizontino, eu sou forasteiro. Sou ipatinguense. Então, no interior é pior ainda. Questão de acesso, sabe? Então... eu aprendi junto com gente grande, assim, que música é isso e tal. Então, os conceitos eram muito complexos, até para uma pessoa adulta, imagina para uma criança, né? Mas
eu me dispus desde cedo a fazer. Não é o que eu quero e eu vou correr atrás disso. E eu acho que também de uma criação, eu sempre tive uma maturidade muito grande. E eu era teimoso também. Eu botava uma coisa na cabeça e falei assim, não, eu tenho que ir até o final, eu vou fazer isso aqui. E aí eu comecei a estudar... Então, foi levada para o lado bom, né? Realmente essa teimosia trouxe até aqui, né? Sim, sim. Graças a Deus que eu fui teimoso dessa forma. Ainda bem. Mas então, cara, ali na igreja eu comecei a ter... No interior tinha muito... Era muito forte o trabalho das bandas. Hoje infelizmente, tem poucas, né? Eu queria até fazer esse apelo e uma espécie de uma crítica até, que nós temos poucas bandas de música nas igrejas e em todo lugar. Eu acho que isso tem que ser difundido, né? Tem que ter mais. Quanto mais coisa para tem que ter mais, né? E aí eu via a banda da igreja, eu achava aquilo fantástico, o pessoal tocando aquele som enorme. Eu quero estudar esse negócio. E aí eu comecei. Na época tinha uma regra na banda que você entrava de trás para frente, né? Entrava pela percussão. Então, eu sempre fui pequenininho, eu sou baixinho, eu sempre fui pequenininho. E eu sempre toquei instrumentos maiores do que eu, não tinha como sair disso. E comecei tocando na banda da igreja, instrumento de percussão. Depois eu estudei trompete, eu toquei trombone, até eu chegar na flauta, que foi onde eu parei. Eu fui flautista de orquestra por muitos anos, de banda também, adoro tocar. Ainda hoje, vez ou outra, lá no Tempo Central mesmo, vez ou outra eu chego lá, o maestro Elias chama, vem tocar com a gente, um prazer da minha vida. Então, vai se aventurando em todos os instrumentos, né? E mal eu sabia, cara, que isso estava me preparando para coisas maiores, sabe? E aí, com 11 anos, eu creio, 11, 12 anos, eu entrei para o coro da igreja. Ainda naquela fase de mudança de voz, que toda criança passa, mas eu entrei para o coro da igreja e cantava e etc e tal. Aconteceu, eu acredito que assim, para quem tem fé, para quem acredita, eu também acredito que Deus tem os seus propósitos e os seus caminhos. Para quem acredita no destino, ok também, não tem problema nenhum com isso. A gente não está aqui para julgar, né? Não, de maneira alguma, Mas enfim, o que quer que tenha sido, eu entrei no coro numa fase de transição de maestros, que é um negócio assim muito complicado dentro do coro. E na época um senhor estava vindo de um outro coro de outro bairro, assumiu, e eu já estudava música, eu já lia a partitura, eu já cantava, dividia as vozes. Ele falou assim, você vai me ajudar a reger o coral, você vai ser meu regente assistente. Eu, menino ainda, 12 anos, eu tinha 12 anos. Eu fui o mais novo regente de coro do Vale do Aço, comprovadamente. Sério. Legal. E eu regia o coro da igreja, comecei com o coro da igreja, e dali, assim, as coisas vão tomando outros rumos. Eu participei do meu primeiro concerto dentro de um teatro, né? Do meu primeiro concerto. Foi no teatro lá de Ipatinga, que eu fui convidado para tocar na orquestra. Eu era flautista, eu fui convidado para tocar na orquestra. E ali eu tive meu primeiro contato com a orquestra, especificamente, porque eu via muito quando eu era criança, ouvia, na verdade, né? Porque na minha época não tinha ainda YouTube. Eu estou entregando minha idade assim de uma forma absurda, né? Mas na minha época eu ainda não tinha YouTube. E eu lembro, cara... A internet era discada ou coisa do tipo, que aí... Sim, ixi! Mas aí ele não tem a proporção que ele tem hoje, né? E dá para você ver que, assim, o meu conhecimento de outras áreas é minúsculo. Mas eu sou da época da internet discada, do disco de vinil, enfim. E eu lembro que o meu tio, na época, ele estudava violino, ele começou a estudar violino, nunca foi para frente essa história dele com violino, mas ele estudava violino. E aí
ele ganhou um disco de vinil de na época cabia uma música só, de uma peça de Beethoven, a Sinfonia número 3, a Heróica. E eu escutava aquilo dia e noite, eu não sei como é que aquele disco não furou. E eu regia, sabe, assim, de forma meio que intuitiva, aleatória, meio intuitiva, sabe? Mas eu regia uma orquestra imaginária. E o sonho que eu tinha era assim, um dia eu vou reger uma orquestra. Um dia eu vou chegar na frente de uma orquestra. Mas enquanto menino do interior, e aqui eu quero abrir um parênteses aqui, Matheus, para incentivar até os pais, os alunos que estão ou que vão assistir a gente, a ir em busca desse sonho, porque nessa época eu já tinha muito bem firmado na cabeça aquela ideia assim, eu quero ser músico profissional. Sim. Mas o meio que eu vivia era diferente. A minha mãe é missionária, meu pai era metalúrgico, meu pai é pastor, mas meu pai era metalúrgico. O ambiente era outro. Sim. Então eu falava com meu pai assim, falei, pai, eu quero viver de música, eu quero ser músico profissional. Ele falava assim, ótimo, o dia que você tiver uma profissão, você pode ser músico profissional. Ué, como assim? Eu ficava, não, você não está entendendo, eu quero ter música como profissão. E ele falava, não, mas você precisa de uma faculdade de verdade. E assim, hoje eu observo, cara, que isso, obviamente, isso não é culpa do meu pai, porque a vivência dele é outra. É outro universo. Hoje os meus pais morrem de orgulho, sabe? Aquela coisa que assim, quando vai no concerto, assiste um concerto, fica, nossa, na época era diferente. É tipo aquele pai que leva o menino para jogar bola no campo, sabe? Assim, meu menino lá ó, fazendo um gol. Era muito por aí, era muito por aí. Hoje eles morrem de orgulho, eu acho isso super bacana. Mas então, eu passei por esse período, por essa fase, assim, e igual eu te disse, eu regia o coro da igreja e tudo mais. Tive o meu primeiro contato com a orquestra ainda em Ipatinga, assisti a alguns concertos e tal. E eu achava muito bacana que eu via os músicos tocando no palco. Eu falei, gente, um dia eu vou cumprimentar esse pessoal. Só pegar na mão. Porque na minha visão era muito inacessível. Se um dia eu vou só pegar na mão desse pessoal. Sabe? E anos depois, quis Deus que acontecesse isso. A maioria dos músicos que eu conheço, que daquela época, que tocaram naquela época, acabaram virando amigos, assim, colegas de profissão, a gente encontra no teatro e tal. É normal, né? Hoje é normal. Quando você olha para trás, você vai ver esse saudosismo, você vê que, poxa, funcionou. E aí eu saí de Ipatinga, fui morar em Santa Bárbara. Eu morei em Santa Bárbara e lá eu dirigi a minha primeira orquestra na igreja. Porque um pouquinho diferente de como era na banda, a orquestra ela tem uma formação um pouco diferente, com instrumentos de cordas, né? E aí eu dirigi a minha primeira orquestra ali, coordenei um departamento de música, que era até bem grande, inclusive, eram mais de 100 pessoas. Tive um passado, assim, né? Eu cheguei a estudar ciências contábeis, estudei teologia. Já passei... Como contador, sou um bom músico. Exatamente. Depois exercer a música. Exatamente. Que bom, né? Que bom que você conseguiu ter esse discernimento aí de seguir o seu coração para a área que você... porque chega um ponto, Matheus, que a chave vira. Você fala assim, cara, não é isso. Eu preciso seguir o que eu acredito, sabe? E foi mais ou menos assim. Legal. Eu dirigi em Santa Bárbara, e Santa Bárbara está próximo daqui de Belo Horizonte, é 1 hora e pouco daqui lá. Então eu vim em Belo Horizonte com uma certa frequência, e aí eu falei assim, cara, eu vou fazer faculdade de música. Só que quando eu falei, eu vou fazer faculdade de música, a Universidade Federal de Minas Gerais era algo assim, muito alto. Porque hoje... Sim. Não estou puxando sardinha pro lado da instituição, não, para a casa que eu formei, ainda estou lá, trabalho lá, é a melhor escola de música do Brasil.
Há quem concorde, quem não concorde, mas sem dúvida. é da Escola de Música do Brasil. Então, era algo muito, muito alto. Nós estamos aqui em BH. É lógico. Formadas de lá. Isso aí, é melhor. Lógico. Acabou. Sem clubismo. Com certeza. Os meus colegas de São Paulo depois vão me mandar mensagem aqui me xingando, mas vou puxar para cá mesmo, não tem problema. É verdade. Mas então, eu resolvi fazer o vestibular na época das duas universidades, da Universidade do Estado, que é a UENG, e da Universidade Federal, que é da UFMG. E o mais engraçado é que na Universidade do Estado eu fiz a prova para flauta, para ser flautista, estudar flauta. E na Federal eu fiz a minha inscrição para regência. Só que regência é um curso que assim é muito fechado. Você tem 30, 40 candidatos e uma vaga. Uma? É, uma vaga. No meu ano de concorrência foi uma vaga. Quase um vestibular para medicina, ué. A proporção, né? Se for analisar, porque para o bacharelado em música, as vagas são muito reduzidas. Assim, 2, 3 vagas, 6 no máximo para um instrumento que tenha em maior quantidade, mas no máximo. E aí, no meu ano de concorrência, eu fiz para uma vaga. E aí, eu fiz a prova na UENG, e o mais engraçado é que na UENG eu tomei pau. Na UENG eu fui reprovado. Olha o destino aí. Eu fui reprovado na UENG. E aquilo me deu um desânimo tão grande por fazer a prova, sabe? Mas um desânimo tão grande. Eu fiz assim, quer saber? Eu não... Deixa eu voltar para o interior mesmo, sossegado. E aí uma pessoa na época, um amigo na época, falou assim, cara, você já pagou a inscrição na Federal? Vai lá e faz, pelo menos, para ver como é que é. O não você já tem. Não custa nada. Ué. A ideia era essa. Sabe? Custa nada. Vai lá, faz o negócio. Tá bom. Aquela coisa de tanto insistir, vamos lá que eu vou fazer. E eu fiz a prova. Rapaz, e na época, tava eu e uma amiga, ela é violinista, ela fez a prova também, e na época ela me ligou, depois que saiu os resultados, né? Ela me ligou e falou assim, Everson, você passou. Você passou na prova, Eu passei na... Não, eu acho que você está um pouquinho enganada. Não. Eu confesso para você que eu não tinha nem estudado para fazer a prova. Eu não tinha estudado para fazer a prova. Falei, mas vamos lá, né? Então, e acabei passando no vestibular lá na Federal. E aí, depois que você entra nesse universo, é outra coisa, as coisas mudam, sabe? De cara, muda de universo, você começa a ter acesso. Um contato já bem próximo. Exato. Aí as coisas, o ambiente vai abrindo, as portas vão se abrindo, você realmente vai entender o porquê, a importância da música, aí você vai introduzindo todas. Sim. E é engraçado que assim... Realmente você vai vendo. E engraçado que assim, eu tenho alunos que às vezes me perguntam, fazem, professor, mas como assim para você entrar na Federal, você precisa ser músico? Já ser dos bons, meu filho. Porque lá você descobre coisas completamente diferentes, muito mais avançadas do que... uma dúvida do pessoal aí, né? Porque sim. Se for olhar as nossas especificações hoje, você entra um pouco cru, com o básico do ensino médio, para depois você chegar lá e aprender sobre, né? No caso da música, exato. É um pouco diferente, né? Olha, você eu falo pausa aqui? Sim, à vontade. Só vou abrir os comentários aqui, só para ver se o pessoal está curtindo. Eu estou vendo que o pessoal está entrando aqui, se está tudo bem. Pessoal, vou abrir aqui rapidinho, só para vocês responderem. O Everson está contando um pouco da trajetória dele. Daqui a pouco a gente vai começar a responder algumas perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar aqui, tá bom? Daqui a pouco ele vai falar da trajetória, vai falar sobre os seus trabalhos, vai dar dicas também, incentivar as pessoas que hoje estão aí, que pensam em ser músicos profissionais ou não, tá bom? Abri aqui, ninguém mandou alguma mensagem, então vamos... Ô, Matheus, deixa eu aproveitar a sua pausa, aquelas coisas técnicas, né?
Vou aproveitar a sua pausa Claro. eu vou te pedir para você, por gentileza, se for possível, para você me reenviar o convite, só para eu mudar de dispositivo aqui, por favor. Claro. Ok. Ok? Enquanto isso, eu vou abrir os comentários aqui e aí você vai mudando aí. Fica tranquilo aí. Pode Beleza. sair que eu te chamo de volta. Tá joia. É isso aí, pessoal. Enquanto ele troca de dispositivo, vão falando aí o que vocês têm achado, estão gostando. Temos muitos amigos músicos aqui. Enquanto isso, eu vou só fazer. Meu áudio está baixo. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu mutar. Melhorou? Melhorou o áudio aí? Eu dei uma mutada aqui. Enquanto isso, deixa eu só registrar a participação aqui. Nós estamos com a Fernanda, o Abner, o Daniel, a Vânia, a Tessia está aí, a Adriana, Emanuele, a Keila, o Bruno e a Nath. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente. Opa, a Nath dando feedback aqui. O áudio está bom. Ok, Nath, obrigado. Ô, Tessia, então faz uma gentileza. Se você puder entrar de novo aí, enquanto isso eu já vou chamar o Eberson aqui. Isso aí, pessoal, fica com a gente. Que daqui a pouco a gente já vai entrar em algumas questões. Opa, voltou aí? Voltei. Melhorou? Firme e forte, igual prego no angu. Então tá bom. Então tá, pessoal, vou cancelar os comentários aqui só um minutinho para não ficar na cara dele aqui. Mas qualquer coisa é aquilo. Você guarda a sua pergunta. Se você quiser falar alguma coisa tanto com ele quanto pra gente, guarda que no finalzinho a gente vai ter o espaço para isso, tá bom? Pronto, meu querido, vamos lá. Queria deixar aqui, Matheus, o meu abraço para a Nath. A Nath é mãe de um prodígio, que é uma aluna minha. Legal, show que de eu bola. gosto demais, uma família incrível. Um abraço, Nath. Deus abençoe. Mas então voltando à história. Então, Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Vamos só dar uma alongada, porque senão a gente vai falar só da sua vida. Senão nós vamos ficar o resto da noite aqui. Vamos ficar o resto da noite aqui. Mas aí, finalizando essa história, eu fiz vestibular, passei na Federal, comecei a estudar, aí as coisas foram abrindo, os caminhos foram abrindo. E aí, depois disso, eu regi óperas já aqui em Belo Horizonte, porque a minha carreira é muito precoce. Se for analisar a carreira de um regente, principalmente do regente, ele tende a ter o início de a carreira consolidada depois de velho. Sim. Né? A gente vê regente cabelo branco. Não que eu não tenha cabelo branco, a maioria é assim. Então, a minha carreira foi muito precoce. Então, aqui em Belo Horizonte, eu já regi óperas. Até onde eu contei, eu posso estar errado, porque eu já regi em todas as casas de concerto aqui em Belo Horizonte. Algumas ainda não. Eu sei que, por exemplo, a Sala Minas Gerais, eu já trabalhei lá com o coro, mas ainda não tive oportunidade de reger a orquestra. Mas já regi a Sinfônica de Minas Gerais, no Palácio das Artes. Já regi... Legal. Enfim, rapaz, se eu for contar, assim, eu perdi a conta já de uns tempos para cá. Uhum. Então, aí eu parei de contar. Mas hoje eu trabalho. Eu tenho uma escola de música também, né? Tenho uma produtora musical, que é a Aurunco e a Aurum Escola de Música. Trabalho na ABAS, eu sou coordenador pedagógico do projeto ASAF. Show de bola. Foi só para assim, deixar uma claro honra. aqui, hoje você sobrevive da música ou você tem uma outra profissão? Não! Rapaz, de uns anos pra cá eu sobrevivo da música, assim. Graças a Deus eu não tenho nada a reclamar. A pandemia deu uma rasteira em muita gente, sabe? Mas eu não posso reclamar, não. Não foi só na área da música, não. Não. Os profissionais aí realmente teve essa balançada, porque Sim. era uma coisa que nunca tinha acontecido também, né? Sim. A gente não está preparado para esse tipo de coisa. O Sim. início era aquele, 15 dias só para desafogar os hospitais e tal. Durou até hoje, né? Quase 2 anos e a gente não saiu disso até hoje, infelizmente. Mas hoje eu vivo de música, graças a Deus. E até porque, Matheus, não dá tempo de viver de outra coisa. Eu dou em média 30 aulas por semana. Sim.
Então, tem as 30 aulas, tem a produtora, tem a escola de música, tem a ABAS, né, os projetos, tem concertos. Aí vem, eu trabalho com o coro da Primeira Igreja Presbiteriana, o coro masculino da Primeira Igreja Presbiteriana, a Orquestra Jovem de Contagem. Eu sou egresso da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje eu trabalho lá. Eu estou regente titular da Orquestra de Cordas da Federal. Legal. Cara... Só para fazer um gancho, eu acredito que o pessoal que está vendo aqui, acho que você vai até conseguir falar. Hoje, sim, quais são as áreas que a gente consegue atuar da música? Eu vou talvez colocar alguma coisa que eu talvez sei, que é uma coisa que está dentro do meu arraial. Hoje meu pai é policial e a gente vê sim, que a maioria dos músicos, ou eles vão para a orquestra da polícia, orquestra do exército, da marinha e tal. Se você puder falar para o pessoal que está assistindo aí agora, hoje, eu sendo músico, em que área de atuação, aonde eu posso atuar, ou coisa do tipo, que às vezes é uma coisa que eu acredito que devem ter alguns alunos que possam ver futuramente essa live, né? Já consegui dar essa iniciação para eles, né? A sua pergunta é muito boa, porque realmente é uma dúvida que muitas pessoas têm, e às vezes tem uma certa predisposição e um desejo de estudar música, mas fica com receio de assim, eu vou viver de quê? Eu vou trabalhar onde? Vou fazer o que da vida? Sabe? Então, a sua pergunta é muito pertinente. Hoje, o músico formado, né? Quando eu digo o músico formado, principalmente o músico que tem graduação. Sim. Porque existe muito curso livre de música, e muitos cursos livres bons, inclusive, tá? Diga-se de passagem. Mas determinadas instituições não aceitam o curso livre como pré-requisito, né? Outras instituições não necessitam tanto. Mas, enfim, hoje, principalmente, o músico ele pode atuar em bandas ou orquestras, como músico do quadro fixo, né? Tocando ali toda semana, todo concerto, toda apresentação, em sendo uma orquestra sinfônica ou sendo uma orquestra filarmônica, e aí eu já deixo aqui a diferença das duas, é muito simples. A sinfônica é mantida por uma instituição pública, a filarmônica é mantida por instituição privada. E é só isso. Em questão de formação, eu não sabia, é a mesma pra coisa. mim eram todas a mesma coisa, entre aspas. Talvez uma proporção um pouco maior. Não. A formação é a mesma, a quantidade de instrumentos é a mesma. A fonte mantenedora que muda um pouquinho. Mas então, legal. O músico ele pode atuar nessas áreas. Eu tenho muitos colegas que atuam em shows, por exemplo, com grandes cantores, que fazem turnês, etc. A gente tem uma área da música muito bacana também, que poucas pessoas falam, que é a área da gravação. O pessoal que vai para estúdio, que estuda ali o trabalho de sonologia, né? Porque, na verdade, assim, a gente pensa assim, Matheus, vou estudar música, é só tocar instrumento. Não é. Tem um trabalho de acústica, um trabalho de sonologia, tem um trabalho da educação, enfim, várias áreas. Então, o pessoal que vai para dentro do estúdio trabalha sonologia, trabalha gravação, trabalha meios digitais de se fazer música. Isso é muito bacana também. E é um mercado que tem crescido muito, principalmente com a pandemia, porque as gravações ficaram muito mais intensas, porque não pode ter concerto ao vivo, né? Tem que ser concerto virtual. Então, isso é muito mais intenso hoje. A gente tem áreas também da música, de estudo de música e cultura, e aí, nesse caso, é um trabalho de pesquisa. O músico, enquanto pesquisador, ele vai escrever, ele vai publicar artigos, ele vai publicar livros, ele vai trabalhar para periódicos. Você vê o leque de opções que tem, né? Sim. Uma outra área que é super importante, cara, e que eu admiro demais. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá na Federal, no Centro de Musicalização Infantil, Centro de Musicalização Integrada, que é o CMI. O CMI, ele abre as portas para alunos que têm, às vezes, algum déficit cognitivo. Então, alunos que têm espectro autista, a gente recebeu lá na época alunos que tinham hidrocefalia, que fizeram tratamentos com música, hiperatividade, TDAH, enfim, várias situações, síndrome de Down, e que os meninos são inteligentíssimos, cara. É impressionante. Eu queria, inclusive, porque depois disso tudo que eu falei que eu vivi na minha vida, eu virei um educador. Sim. Não teve jeito. Eu caí na área da educação e abracei, assim, é isso. Enquanto educador, as pessoas pensam
o seguinte, eu ouvi uma palavra muito feia quando eu era criança, e hoje eu penso isso, que é uma criança que é especial, ela é retardada, sabe? E eu tive a oportunidade de trabalhar, enquanto estagiário, eu fiz estágio na área, com autistas. Eles têm uma inteligência incrível. Fora do comum mesmo. Eu falei assim, o atrasado sou eu. O atrasado sou eu, não é ele. São crianças inteligentíssimas, cara. E brilhante. Então, tem essa área da educação musical, e a educação musical ela é muito importante, porque você trabalha com a construção... Os sentidos, né? Exato. Você trabalha com a construção da mente, com a construção do corpo, do trabalho cognitivo da criança, do desenvolvimento cognitivo da criança, do adolescente, do idoso. Eu tenho alunos de mais de 70 anos que fazem aula e dizem, eu acho que eu estou muito velho para estudar. Não tá. Porque a música... Nunca é tarde para se iniciar. Não! Nunca é cedo demais e nem tarde demais. Na época, inclusive, olha só que bacana, na época lá no CMI, nós recebíamos crianças de 0 anos. As crianças entravam com os pais. É claro que é uma aula toda preparada, de uma forma específica para essa idade, mas a gente recebia crianças no colo dos pais, já com uma preparação musical. Era fantástico. E é engraçado, Matheus, que é um trabalho de musicalização não só para os alunos, porque eles ainda estão em uma construção da sua própria psique cognitiva, mas para os pais também, enquanto participantes daquele universo. Então era um trabalho de musicalização familiar, quase eu diria, sabe? E que todo mundo se via inserido. Era fantástico. Não é ainda, porque o CMI é reconhecidíssimo, recebe prêmios direto por conta disso. E nós temos vários educadores musicais que são impecáveis no trabalho deles. E uma área também muito bacana da música, que é a musicoterapia, que eles trabalham com a recuperação, de fato, do corpo, da saúde, através da música. Porque a música ela trabalha não só com o cognitivo, mas também com o motor, com o sistema motor, né? Então, eu já vi vários, eu tenho alguns colegas, eu vou citar aqui, eu vou tomar a liberdade de citar a professora Mariana Malloy, que é uma grande amiga, ela estudou musicoterapia, faz um trabalho musicoterapêutico incrível. Juliana Brito também, da UFMG. Então, assim, o professor Renato Sampaio, que hoje é diretor da Federal, ele é musicoterapeuta. É uma área gigante e que faz um trabalho muito bonito de recuperação física, recuperação mental, através da música, né? Isso fora a área da educação, que é gigante também. Você pode trabalhar em escola pública, pode trabalhar em escola privada, de diversas maneiras. Mas uma coisa que você citou sobre orquestras, tem o funcionalismo para o público. Por exemplo, existe concurso para a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, os músicos são concursados. Para o Coro Lírico de Minas Gerais, não é só instrumentista, cantores também participam, né? Talvez a gente limita um pouco, mas realmente tem a área de instrumental, tem a área de canto. E é engraçado que involuntariamente a gente fala o seguinte, eu vejo às vezes, eu queria agradecer, num concerto, eu queria agradecer os músicos e os cantores. É a mesma coisa, não? Aí, os cantores também são músicos. E um trabalho também, assim, enorme para ser um cantor profissional. Então, o Coro Lírico de Minas Gerais, por exemplo, é um dos maiores coros do Brasil, está aqui em Belo Horizonte. E deixa eu só abrir um parênteses sobre música coral, que, fazendo um gancho lá atrás da minha história, eu comecei na música coral, me enveredei pela orquestra e voltei para o coro. Hoje, meu maior trabalho é com música coral em Belo Horizonte. E BH já foi conhecida na década de 70, 80, já foi conhecido como a capital dos corais do Brasil. Nós já fomos historicamente conhecidos como a capital dos corais do Brasil. E nós temos um dos corais mais premiados do mundo, que é o Ars Nova. Como é que são as coisas? Às vezes essas informações não chegam, ou pelo fato dela ser muito nichada, né? Mas é um grande prêmio para nós e a gente tem que se vangloriar bastante mesmo. Na época do presidente Juscelino Kubitschek,
O chamado Coral do Brasil começou com o coral, o Madrigal Renascentista, que era aqui de Belo Horizonte, o Madrigal Renascentista, e que depois veio o Ars Nova também, mas o Madrigal Renascentista viajou o mundo. Era chamado de o Coro do Brasil. Um coro de Belo Horizonte, sabe? Que teve grandes maestros e teve investimento, inclusive, do governo para que isso fosse feito. Era o cartão postal brasileiro, assim. Era esse coro. O investimento na cultura, não naquela época, mas hoje em dia também ele é muito forte em relação a isso, né? Igual aquilo que você falou, o poder da música, o que a música pode fazer hoje pela cultura, né? Vamos só começar a fechar uns parênteses aqui, porque senão a gente começa a responder algumas perguntas. Vamos fazer live de 3 horas. Das áreas de atuação, e no nosso tema está presente os desafios. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão dos desafios. Você já enumerou aqui, já falou que talvez pode ser um desafio familiar, pelo fato da música não ser igual às profissões convencionais, né? Sim. Quais são os outros desafios que você consegue pontuar aí para a galera, para eles, as pessoas que quiserem, né, entrar nesse universo, eles já ir se ambientalizando e já ir entendendo como funciona? Sim, eu acho que você bem colocou, são vários desafios, não só os familiares, os profissionais, mas desafios psicológicos e físicos. Por quê? O músico profissional, ou o músico que ele tende a seguir uma carreira profissional, ele precisa de trabalhar o tempo inteiro em alta performance. Ele é igual um atleta que tem que se manter em alta performance o tempo inteiro. Não é fácil ganhar a bola de ouro como o Messi. Ele trabalha diuturnamente para aquilo. Né? As pessoas veem os louros, né? Veem as vantagens, mas não veem, às vezes, os sacrifícios. Um músico profissional, Matheus, ele chega a estudar de 7 a 8 horas por dia. Incansavelmente, 7 dias por semana. Eu falo de experiência própria, enquanto mestrando, né? Eu estou fazendo o meu mestrado, inclusive, na área de coro. Às vezes eu me pego, assim, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, estudando. Estudando e tal, lendo. Então, existem desafios psicológicos que a gente precisa lidar. Que isso envolve a questão da concorrência. Igual eu disse, a concorrência ela é muito acirrada. E uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos independente da área que você for seguir, se é música, se é engenharia, se é arquitetura, o que for, procure ser o melhor na sua área. É verdade. Porque quando você busca ser o melhor, porque existe aquela preocupação assim, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Como é que eu vou ser reconhecido? Assim, faça a sua parte, estude, corra atrás, tenha bons contatos, mas para isso você precisa correr atrás. O correr atrás é que é o problema. Só um parênteses aqui, realmente eu vi um pouco disso, porque não sei os que me conhecem, meu pai é militar. Sim. Aí você já viu, meu amigo, aquele negócio de militar, assim, correria, e meu pai tem uma palavra que eu nunca esqueço. A gente tem que perseguir o melhor, e o segundo, ele é o primeiro perdedor. Então, você tem que pensar a ser o melhor sempre. Que brilhante. Conversas em relação a esse fato, né? Mas é isso que você falou. Você buscando a perfeição, buscando ser o melhor, realmente você vai conseguir galgar o melhor em todas as áreas, né? E às vezes alguém que possa estar vendo fala assim, poxa, Web, mas isso que você está falando às vezes nem é tão pedagógico. Tá, desde que você esteja preparado para superar o obstáculo da perda. Entendeu? De ser o segundo, porque nem sempre vai ser sucesso. Você precisa estar preparado, mas e se? E se não tiver? Paciência. O máximo que você pode fazer é dar um passo atrás para que você dê vários passos para frente novamente. Sabe? E na música é muito isso. Às vezes a gente precisa, nos mínimos detalhes, dar passos atrás, fazer escolhas. Essa semana eu estava com uma aluna e eu estava conversando com ela sobre isso. Às vezes a gente precisa fazer escolhas. E enquanto fazer escolhas, você precisa ser responsável por elas, por dar certo ou não. Né? E quando não dá certo? Um passo para trás para que você continue seguindo. Então, esse desafio, eu acho ele muito importante na música. Esse desafio psicológico de você saber lidar com a perda, mas também saber lidar com o ganho, porque nem sempre as pessoas sabem lidar com o primeiro lugar. É, verdade. Né? Ele sobe a cabeça e tende-se a pisar no segundo.
né? Então, eu tenho o meu orientador hoje, o professor Arnon Oliveira, ele fala assim, olha, humildade e um copo de café, você não nega para ninguém. É verdade. Independente do que você seja, e eu tenho até uma coisa que assim, nós não somos nada, nós estamos. Sim. É passageiro. Ah, mas eu vou morrer nesse cargo que eu estou, como maestro. Ok, um dia você vai morrer. Então você estava, você não é. É verdade. Né? Então nós estamos. Então o desafio psicológico do músico, o desafio físico. E falar sobre desafio físico é interessante, porque eu tenho colegas pianistas, por exemplo, que já sangraram as mãos, a unha de escola, ele tem tendinite, ele tem... Aí você fala assim, poxa, mas você está assustando as pessoas. Não, não é que eu estou assustando as pessoas. É a realidade do músico. Eu já tive problemas de saúde assim, problema no ombro, de tanto reger, de excesso de trabalho e tal. Então, assim, quando você vê, hoje eu posso ser chamado de maestro. Apesar de eu achar o termo muito pesado, mas eu carrego essa alcunha. Então, mas para chegar a esse ponto, você tem que estudar, você precisa de fisicamente se entregar, você precisa de psicologicamente se entregar, e tendo esses desafios do psicológico, do físico, da concorrência, que às vezes ela é desleal, em todas as áreas, às vezes a concorrência é desleal, e você precisa estar preparado, até mesmo, Matheus, espiritualmente, mentalmente, porque você começa a se questionar enquanto a pessoa que eu posso ou não fazer, enquanto a capacidade, sua capacidade, sabe? E confiar em algo ou em algum ser, em algo que possa te levar além. Eu estou sendo aqui bastante cético, né? Eu acho que, né? Mas esses desafios, eles moldam e formam um músico de qualidade e que são possivelmente transponíveis. Sim. É possível chegar, é possível fazer, é possível ser o melhor. Você precisa de muito trabalho, criar oportunidades, e estar disponível a fazer, a trabalhar. Quantas vezes que eu já trabalhei de graça? Vixe, não foi uma nem duas e eu perdi a conta de quantas vezes. Mas você faz duas. Uma por currículo, outra, porque o currículo, felizmente ou infelizmente, ele vem antes da gente. Não tem como. Eu falo eu falo não, todo mundo fala, que a sua fama te precede. A nossa fama nos precede. Então, o currículo vem antes. Então, você faz ou por currículo ou em busca de trabalhos futuros. Investimento a longo prazo. Sabe? É quase que um trabalho financeiro também. Show de bola. Enquanto você bebe uma aguinha aqui, eu vou abrindo os comentários. Eu acredito que o pessoal que está aí, às vezes, quem está vendo aí, se ele é um aluno, é um músico ainda que busca algum objetivo, acredito que essas dicas que você deu foram muito bacanas. Vamos abrir para o público aqui, vamos ver aqui se eles têm alguma coisa para dizer. E aí, pessoal, vocês estão curtindo? Querem mandar alguma mensagem? Querendo ou não, esse nosso bate-papo aqui já passou, acho que 40 minutos aqui, e parece que realmente a ideia, esse nosso propósito dessa live ser bem dinâmica, porque é como se fosse um bate-papo, a gente está aqui tomando um café, conversando, e vocês, no caso, os profissionais que vêm até aqui, dando dicas. Enquanto o pessoal vai pensando aí, a gente só agradecer as pessoas que estão aqui, agradecer também a Rosane, a diretora da Abas, que sem o apoio dela, sem o aval dela, a gente não estaria aqui, né? Nossa chefa. Isso aí, fazendo nosso jabá aqui. Deixa eu ver o pessoal que está aqui, só para a gente ir conversando. Kellen, vou mandando um abraço pro pessoal aqui, registrando a presença deles. A Kellen, um abraço. Abraço, Kellen. Deus abençoe. O Agner, a Tessia, a Adriana, o Igor, o Alisson, João Pedro, rapaz, o Bruno Marcos e a Nath. Que bom ver o Bruno Marcos aqui. Eu queria deixar um abraço para ele também. O Bruno Marcos foi tubista da primeira orquestra que eu dirigi lá em Santa Bárbara. Um abraço aí, ó. Fala, Maestro. Muito saudades, bem. que é aprendizado para a vida. Opa, olha que legal bacana, aí. Ó. Bacana. Ser grato, né? Realmente. Nós precisamos ser gratos às pessoas. Verdade.
Olha, a gente abriu espaço aqui. Por enquanto ninguém respondeu. Agora eu vou pedir o Eberson. A gente já falou sobre as áreas de atuação, os desafios. Agora eu queria que você desse uma dica de ouro, alguma coisa que para os alunos que vão ver aqui, para as pessoas que pensam em ser música, ainda não, que estão com essa dúvida, alguma coisa do tipo, uma palavra de encorajamento para elas. O que você tiver aí para dar para o pessoal aí, Eberson. Rapaz, eu vejo o seguinte, o Matheus, eu tenho vários alunos hoje, outro dia eu fiz a conta, eu devo ter uns 200 e poucos alunos diretamente, e eu falo sempre com eles assim, que se você quer ser um músico profissional, quer seguir a carreira, você vai se deparar com muitas situações. Mas essas situações, elas são contornáveis. Como? Muito estudo. Muita dedicação. Muito estudo. Conhecimento não ocupa espaço. É verdade. Na nossa cabeça. Conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais, melhor. Então, esteja entendido do assunto, estude, leia muito. A vida do bom músico é uma vida de leitura, assim, quase como os advogados, que leem bastante. Mas o músico, ele precisa ler, ele precisa conhecer e estudar. Faça as suas oportunidades, mas para fazer as oportunidades você precisa de conhecimento. Seja empreendedor, mas para ser empreendedor você precisa ser bom no que faz. Então, o estudo é a base, o conhecimento é a base, a educação é a base. No nosso mundo de hoje, não é só no Brasil, não, Matheus. No nosso mundo, nós carecemos de investimento, não só financeiro, não estou aqui falando de governo, não. Investimento, às vezes, pessoal. Eu em mim mesmo, na educação. Porque o que transforma, isso é forte, o que transforma o nosso país, a nossa cultura, a nossa sociedade, nada mais é do que a educação. Verdade. Educação. É isso. Se você quer seres humanos no futuro que mantenham uma limpeza urbana bem feita, eduque-os a não jogar lixo no chão. Se você quer pessoas que tenham uma saúde melhor no futuro, eduque as crianças a ter uma vida saudável. Se você quer músicos bons no futuro, tenham educação básica musical de qualidade, sabe? Isso é importante, independente de com quem seja, mas busque estudar, sempre, e buscar conhecimentos, ter sede do conhecimento. Por quê? Quando você busca o conhecimento, a sua mente abre para outras possibilidades, e por mais que você veja obstáculos, você veja caminhos às vezes obstruídos, a sua mente não está no obstáculo, a sua mente está no que vem além dele. É verdade. No que é posterior a ele. Então, isso não desanima, entendeu? E assim, a carreira, quando você constrói uma carreira, você tem altos e baixos. Com certeza. A gente tem que saber lidar com isso. Mas a cabeça está sempre lá na frente. Eu preciso chegar em... Eu preciso estar em, eu preciso fazer por. Projeção do futuro, né? Realmente. Não olhar só o caminho que a gente está traçando aqui hoje, mas sempre pensando no futuro. O percurso, ele é importante. Mas aonde que você vai chegar? Para seguir um percurso bem feito, a sua cabeça tem que estar no seu objetivo, no seu ponto de chegada. Show de bola. Então é isso, a gente está caminhando um pouco para finalizarmos. Realmente eu estou vendo aqui para chegar quase em 1 hora de live. E nesse momento, Eberson, eu quero agradecer. Acredito que você tenha todos os seus compromissos aí, às vezes tirou um espacinho da sua agenda, entre todos esses alunos que você disse, né? Realmente agradecer aqui em nome da Abas por ter doado o seu tempo tempo precioso para dar essas dicas de ouro que você deu aqui. Acredito que para quem está querendo iniciar essa área, a área da música foi muito importante, né, para o pessoal. Bom. E é isso. A gente abre um espaço aí para você divulgar todo o seu trabalho, aonde você está, você tem redes sociais. Esse momento agora é seu. Olha, Matheus, eu queria te agradecer demais, me senti muito à vontade. Agradecer a Abas pelo convite, a Rosane, ao pastor Assuero pelo convite.
Mandar um abraço para a equipe da Abas também, todo mundo que trabalha lá, né? O Abner mais a Tessia. Então, assim, eu queria agradecer muito a vocês por esse espaço, né? E por poder falar um pouquinho, que eu acho que qualquer pequena ajuda ou qualquer pequena palavra que a gente possa levar para mudar a vida de alguém de determinada forma, ela é importante. Às vezes uma frase faz toda a diferença, né, na vida de alguém. Então, eu queria agradecer por esse espaço e assim, divulgar, né? Eu tenho a Aurum Escola de Música, é só entrar aí no Instagram, vocês podem fala o arroba aí, ou então arroba Aurum Escola de Música. É arroba Aurum Escola de Música, pode entrar lá e me mandar mensagem também, esteja à vontade, o meu Instagram também, o Eberson Almeida 23, arroba Eberson Almeida 23, é só entrar lá também, estou disponível o tempo inteiro que vocês precisarem. E eu queria finalizar, Matheus, a minha participação com uma frase de um pensador, de um filósofo brasileiro que nos deixou há algum tempo atrás, que era o Arthur da Távola, e ele falava o seguinte: música é vida interior, e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Eita! Não tem maneira melhor para a gente finalizar essa live com realmente esse pensamento. Mais uma vez, nós te agradecemos, o Eberson. Muito obrigado. Só deixar um espaço aqui, o pessoal que tiver alguma dúvida, alguém que quiser uma inicialização na parte musical, o Eberson está aqui, gente. Ele faz parte da Abas, ele é o nosso coordenador pedagógico do projeto ASAF. E se vocês tiverem alguma coisa, às vezes eu não conseguiu acessar o Instagram dele, pode mandar mensagem aqui, que a gente vai redirecionar para ele vai responder vocês. E a gente, como ele, vai estar à disposição. Bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da live. A gente recebeu alguns feedbacks aqui. E é isso. Mês que vem a gente está de volta com o projeto. Nosso última live do mês, né? Que também dezembro é o último mês do ano. E é isso, Eberson. Te agradeço. Agradeço a todo mundo que participou. E esperamos vocês no mês que vem, tá bom, pessoal? Um abraço, obrigado. Quem chegou no final, a gente vai deixar essa live salva, caso vocês queiram ver. O Eberson deu muitas dicas, explicou quais são as áreas de atuação de quem é músico, quais são os desafios também, né? Não só as coisas boas, mas realmente os desafios. Mas é isso, foi uma live completa e eu agradeço, pessoal. Deus grande abençoe abraço. E uma ótima noite para vocês aí. Até mais, Matheusão. Um grande abraço. Valeu. Com Deus. Tchau. Tchau.